Então, como começou a gravar agora, Pronto. vou me apresentar novamente em breve. Boa tarde, meu nome é Silvio Mazarin, sou professor de Química, formado pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, pelo curso de bacharelado, e tenho licenciatura em Química pela UCDB, Universidade Católica Dom Bosco. E atualmente sou mestrando no curso Prof.Ki, curso de mestrado em rede Prof.Ki. E eu vou iniciar aqui o nosso bate-papo com a seguinte situação, com a seguinte frase: sejam sempre bons professores, né? Então, o que significa essa questão de ser bons professores? É muito complexo falar isso, mas tem alguns itens muito importantes. Incentivar sempre a curiosidade, estimular a curiosidade e incentivar os estudantes a descobrir, a pesquisar sobre essas curiosidades, né? Então, por que eu começo a falar sobre isso, né? Porque é buscando as soluções para os questionamentos dos alunos, dos estudantes, é que eles vão aprendendo, eles vão ganhando um pouco mais de gosto pela química, pela pesquisa. E por que eu comecei desse item, né? Bem, eu comecei desse item porque eu vou contar uma história de como eu escolhi a química. Para falar a verdade, eu acho que a química me escolheu, né? Porque o que acontece? Quando nós incentivamos a curiosidade, então quando criança, eu sempre tive espírito de pesquisador, de curiosidade, de pesquisa, né? Sempre fazendo experimentos com alguma coisa, e eu adorava eletricidade. Então, a eletricidade era uma coisa assim, baterias, pilhas, fontes. Meu pai ficava doido comigo, mas ele via que não tinha perigo, ele ficava tranquilo. Então, era muito de assistir filmes e vendo o pessoal ligar fios em soluções, né, na água, e dava alguma coisa, sempre dava uma coisa estranha ali, alguma coisa diferente, uma explosão. E com essa situação na cabeça, eu começava a pegar fios e colocando na água. Um belo dia eu resolvi colocar coisas misturadas a essa água, né? Então, de detergente a água sanitária, é o que tinha em casa. Cloreto de sódio, colocava o sal de cozinha, e isso... E eu fui percebendo que, de repente, em algum momento, soltava algumas bolhas. E, curioso, criança curiosa vai tentar coletar essas bolhas de alguma forma, né? Então aí eu começava, como é que eu coleto essas bolhas para ver o que é? Até o dia que eu descobri que essas bolhas pegavam fogo, explodia, né? Que na realidade eu estava fazendo uma eletrólise, eu não sabia, era criança. Outra coisa que me chamava muita atenção também era a luz, o laser. Nos filmes o laser, né, era o auge da década de 80. Então eu tinha muito interesse pelo laser, mas não era uma coisa tão disponível. O laser era uma coisa assim, uma inovação que não tinha em qualquer lugar, só na TV, que ainda a maioria era preto e branco. Bom, então, o que eu fazia? Fazia experimento com lanternas. E por incrível que pareça, tempos depois, muito tempo depois, estudando no ensino médio, eu descobri que aquele experimento que eu fazia com lanternas era nada mais, nada menos, lanternas e lentes, né? Nada mais, nada menos que o princípio do microscópio óptico, acho que de Robert Walker, coisa assim, que eu estudava. E eu achei muito interessante porque eu, mesmo não tendo estudado a ciência da maneira correta, eu era uma criança, né? Eu havia descoberto que a luz, quando passava, a questão do foco, ela ampliava a imagem. Eu falei, nossa, eu havia redescoberto uma coisa, eu descobri uma coisa que já existia. Claro, óbvio, mas tudo isso daí está relacionado com a questão da curiosidade, né? Despertar a curiosidade, de incentivar a curiosidade. Então, a criança, quando vem, ou então o adolescente, o estudante, quando vem para nossas mãos, ele vem com uma bagagem de curiosidade. Hoje, à medida que o tempo vai passando, hoje eu vejo assim que essa curiosidade ela vai sendo, parece que está diminuindo, porque tem muita questão da tecnologia, do celular, mas ainda assim existe alguma forma de despertar essa curiosidade do estudante ou puxar essa curiosidade a seu favor,
na sala de aula. Bom, então vocês puderam perceber que eu tive assim sempre um espírito cientista, pesquisador. No ensino médio eu não tive assim muito, vamos dizer assim, a escola não foi tão boa comigo assim, no ensino médio, mas eu continuava tendo espírito pesquisador, procurar, questionar, e da maneira que eu tinha disponível, eu conseguia algumas respostas. Quando não me convencia, eu ia estudar, para ver como que era. E nisso tudo, me despertou sempre a questão de ser cientista. Não, eu quero ser cientista, eu quero ser pesquisador, ou alguma coisa nessa área. E o tempo foi passando, foi onde eu conheci, uma das minhas primas, ela passou no vestibular para bacharelado em Química. Ela foi da primeira turma de Química bacharel. E eu acho que ela foi a primeira e única formada da primeira turma. No segundo ano, teve ali era uma dificuldade muito grande nas disciplinas, e ela teve que acabar fazendo disciplinas com engenharia para poder se formar no tempo exato, né? Então ela foi a primeira formanda do curso de bacharel. O nome dela é Eliane, o pessoal conhece bastante, o pessoal dos professores, né? E ela me apresentou o departamento de Química em uma das oportunidades, me levou até lá, e eu cheguei, olhei o departamento e falei assim, nossa, é isso que eu quero. Esse é meu lugar. Então, nisso, às vésperas de fazer inscrição para o vestibular. Até então, na minha cabeça, estava na moda aquela questão da ciência da computação. Ciência da computação, mas aí existia a barreira do vestibular, da seleção do vestibular, a concorrência muito alta na ciência da computação, quando o vestibular tinha uma concorrência elevadíssima, né? E eu era aluno de escola pública, eu falei assim, bom, vou tentar o que dá. E aí foi onde eu consegui chegar num consenso, eu vou fazer Química. Depois que eu fizer Química, dá-se um jeito aí, eu faço um outro vestibular. Mas inicialmente eu fiz Química por conta da visão, por conta da experiência que a minha prima teve, né? Me mostrando que ela trabalhava com pesquisa, trabalhava com a professora Neuza Somera, contava das aulas de Química Analítica com a professora Isilda, com as aulas da professora Fernanda, das aulas de Química Orgânica. E com isso eu fui ganhando, assim, a Química foi ganhando mais e mais e mais fui me simpatizando com a Química. Eu já gostava, então eu falei, é aqui que eu quero ficar, é aqui que é o meu lugar. Daí, no ano seguinte, lá estava eu como acadêmico do curso de Química bacharelado. Então, nesse momento, foi o que me levou para a Química, né? Bom, nesse momento agora, a partir desse ponto, já dá para conversar sobre como que eu fui parar em sala de aula. Eu não sei se vocês querem fazer alguma interferência antes de eu passar. Silvio, é muito interessante a tua trajetória. A gente acompanha aí os alunos, né? E durante esse tempo aqui, que eu estive com o professor aqui do Instituto, o caminho, né, que geralmente o pessoal fazia era primeiro fazer licenciatura e depois fazia a complementação para o bacharelado, né? Você fez o caminho exatamente ao contrário, né? Você primeiro fez o bacharel, embora agora falando, eu acho que eu recordo de alguns outros também, alunos que fizeram bacharelado e que depois resolveram também fazer licenciatura, né? Mas a maioria geralmente faz o inverso, né? Faz primeiro a licenciatura e depois complementa para o bacharelado, né? E eu acho que como você foi das primeiras turmas, então de repente você foi um dos primeiros que fez esse caminho aí ao contrário, né, do que a grande maioria faz, né? Muito interessante a gente ver, né, essa tua percepção, né, de que a licenciatura também é uma coisa
interessante que você comentou uma coisa importante. Na minha turma, né? A maioria, os estudantes do bacharelado, eles acabaram partindo, a maioria, para a área de ensino. E nós vimos casos, né, de estudantes da licenciatura partir para a área técnica, para a parte de, de pesquisa, de indústria. Um exemplo que nós podemos citar é o Luiz Mário. Luiz Mário, esqueci o sobrenome dele agora. Luiz Mário, ele era da licenciatura e ele sempre trabalhou na Secretaria do Meio Ambiente. Teve épocas que ele ficou preso no Pantanal lá, 2 meses, lá por conta da cheia. Tiveram que chamar, o exército teve que resgatar a turma, a equipe da SEMA que estava na fazenda e não só saía por, por, por aéreo, não tinha como sair por barco nem por carro. Não tem como, movimentação ali próxima era por barco, mas era muito arriscado. Então era só por aéreo mesmo. Ficaram 2 meses presos, presos que eu digo assim, ilhados, né, nas fazendas. E no nosso caso lá, no meu caso, eu tinha um colega que também de alguns ele é bastante conhecido, porque ele era para ser um dos reitores do Instituto Federal. Ele foi pró-reitor de ensino, o diretor de campus, né? Que é o professor Delmir. O professor Delmir, ele era da minha turma. Então, ele foi um dos primeiros um dos primeiros do concurso do Instituto Federal, foi um dos pioneiros na expansão do Instituto Federal. E ele sempre foi amigo particular meu, né? Nossa família era bastante unida, sempre foi bastante unida. E quando nós começamos o curso de bacharelado, ali no primeiro ano mesmo, ele chegou para mim e falou: olha, você não quer dar aula? Né? Você não quer ser professor, dar aula? Eu tenho uma escola que está precisando de professor de química. Na realidade, era professor de matemática que estava precisando exatamente. A primeira escola era professor de matemática. É até o colégio ali, Escola Hércules Maimone. E o que aconteceu? Eu, naquela época, estudante tinha que estudar e tinha que trabalhar um pouco para ganhar dinheiro para poder estudar, para poder fazer a faculdade. Não havia, naquela época ainda, ou naquela época ainda estava se instalando ali a questão do passe do estudante, mas ainda era pago. Tinha meio passe, até que no final acabou sendo integral, né? E para algumas despesas a gente acabou falando, tá, então vou dar aula, vamos dar aula, vamos ver como que é, vamos ver se eu aprendo a dar aula. Então o que aconteceu? Eu caí de paraquedas dentro de uma sala de aula, né? Falei, vamos ver como é que é esse negócio de dar aula, né? Eu sabia, mas eu tinha um bom conteúdo de matemática, então tinha bastante conhecimento de matemática, e eu comecei com uma turma, tirando dúvidas, fazendo bastante, assim, trabalhando bem o que os alunos que eles esperavam da matemática, né? Então eu tinha uma idade muito mais próxima da deles, era muito novo naquela época, então tive muita facilidade dessa questão do relacionamento professor-aluno em sala de aula. Então a gente comecei ali, eu peguei aqui 3 meses de substituição de uma professora, 3, 4 meses, e encerrou o contrato, e eu falei, nossa, eu gostei dessa experiência, eu quero mais, né? E por um acaso, assim, a escola que eu fiz o ensino médio estava precisando de um professor de química. Era professor de química e matemática, então tinha que ter, para complementar, tinha poucas aulas, eram 6 aulas. Era 2 de cada série, né? Duas do primeiro, 2 do segundo, 2 do terceiro. Tinha que complementar com matemática. Então eu acabei indo para a sala de aula, aí no ano seguinte, fui em 90, eu estava fazendo o segundo ano já, não, eu estava terminando o primeiro ano do curso, e em novembro, por ali, eu peguei esse contrato na escola, foi só para finalizar o ano letivo, e no outro ano eles resolveram me contratar novamente. Eles falaram, não, gostamos do seu trabalho, você trabalhou direitinho, não faltou, tudo, vamos renovar o contrato com você aí para 94. Então eu comecei tendo essa experiência.
E ali eu fui vendo o que eu precisava para dar aula. O que eu preciso para dar aula? Pega a experiência, vai vendo os outros professores, assistindo, sempre trocando experiência com outros professores. Sempre vendo como que eram as aulas dos meus professores da faculdade, como eram as aulas que eu gostava, por exemplo, também no ensino médio. Então, sempre me espelhei nos professores que eu gostava das aulas. Né? Então, aquele professor que eu vi, como que é a aula do professor X, professor Y. Então, eu falava, bom, ele deu uma boa aula e eu gostei, os colegas gostaram. Então, quer dizer que deve ser por aí o caminho. Então, dessa maneira, eu acabei me envolvendo mais e mais e mais com a educação e, e nisso foi chegando oportunidades, assim, de outras escolas. Mas no meio do caminho veio uma outra paixão, que era a pesquisa. Eu tive, assim, a assim, eu tive uma grande honra de chegar para um laboratório de pesquisa, né? No caso, o primeiro que eu cheguei foi, falei, tem um monte de laboratório de pesquisa aqui, então eu vou ir um por um. Aquele que me aceitar tá bem, né? Aí no primeiro que eu cheguei, que foi da professora Nelly, laboratório de produtos naturais, também, cheguei no laboratório da professora Nelly e falei, professora, você não tem nenhum servicinho aí de eu aprender, pelo menos, como lava uma vidraria, né? Como se lava vidraria. Se tiver alguma coisa aí que eu possa fazer um estágiozinho sem remuneração nenhuma, só para eu aprender, para ver se eu consigo, né, assim, me envolver mais ainda um pouco com a química. Ela falou, não, pode vir, então, vidraria para você lavar aí. Vem tá, quarta e sexta tarde, você tem um horáriozinho, você vem aí que nós vamos passar algumas coisas para você. Aí eu cheguei lá, né, crente que eu ia pegar aquela bacia cheia de coisas de vidrarias para lavar, né? Lá tinha umas bacias enormes, cheias de vidrarias para lavar. Até tinha a Dona Rosa que fazia essa parte, né? Depois, aí eu olhei aquela bacia lá e falou, é aí que eu vou, né? Vou começar. Aí a professora Nelly falou, não, aqui é outra coisa. Aqui cada um lava a sua vidraria. Tem a Dona Rosa que ela ajuda a gente, mas cada um lava a sua vidraria. Eu falei, ótimo, beleza. Então vamos começar trabalhando com extração. Ela foi me explicando tudo, a questão de extração em coluna de solvente, né, para eluição com solvente, coluna de sílica. E assim, eu fui me envolvendo com a pesquisa, gostando, mas eu sempre estive também do lado do ensino. Sempre ensino e pesquisa. Chegou um momento que ela chegou para mim e falou, olha, você vai ter que optar ou sala de aula ou pesquisa nos próximos um ano e meio. Eu falei, mas por quê, professor? Porque eu pedi uma bolsa para você e foi aprovado. Oh, maravilha. E aí foi quando eu tive duas bolsas de CNPq consecutivos, né, dois projetos consecutivos, que me deu a oportunidade de trabalhar com a parte da pesquisa, publicação e tudo mais, né, junto com as pesquisas da professora Rosineide, da professora Nelly, junto também com a professora Isilda. E mesmo assim eu nunca esquecia da sala de aula. Quando terminou a bolsa, né, quando encerrou o projeto, mais depressa eu fui atrás de sala de aula, novamente. E aí foi onde eu tive a oportunidade de conhecer algumas escolas particulares nessa época. E aí as escolas particulares começaram, a primeira foi o Colégio Dom Bosco, aí depois tinha os outros colégios menores, o Colégio Ateneu, que eu comecei a trabalhar na área de ensino como professor da área, daquele professor não efetivo, mas eu digo, professor daquela turma, mas no período inteiro, do começo ao final do ano. E com isso, os estudantes foram gostando, as coordenações foram gostando, as direções foram gostando, e foram me indicando para outras escolas, e nós fomos assim, expandindo o número de aulas. E isso chegou ao final do curso. Né? Chegou ao final do curso, já em 96, o diploma na mão. De repente, no final de 96, 97, teve uma
uma portaria exigindo a licenciatura dos professores. Tinha um prazo de 2 anos, 3 anos para que todos os professores tivessem sala de aula, tivessem licenciatura plena. E aí o CDB tomou frente de tudo isso e elaborou um curso de formação pedagógica, onde nós corremos para essa formação pedagógica, para suprir essa necessidade. Então, junto com isso, foram todos os meus colegas do bacharelado, que eram professores, foram todos os meus colegas de outras áreas também, que uns eram engenheiros civis, que atuam na área de física e na área de matemática, farmacêuticos que atuam na área de química, de ensino de química até hoje, tem muitos aí, né, muitos colegas. Então, dessa forma, foi minha trajetória no ensino. Então, eu tive essa experiência. Então, eu tive experiência na escola pública, municipal e estadual, na iniciativa privada e na rede federal. Agora, atualmente, eu sou professor do Instituto Federal, desde 2007. Não, perdão, desde 2017. Então, são quatro esferas completamente diferentes uma da outra, são 4 realidades completamente diferentes e assim, cada uma você tem uma ótica, uma dinâmica diferente, uma forma de observar diferente. Então, essa foi minha trajetória como professor, como que eu entrei na área de educação. E eu gostei muito dessa questão da educação. Gostei tanto que eu sempre achei pouco a graduação. E muitos falam, poxa, mas você tem quase mais de 22 anos de formado e você não fez o mestrado. Então, quando você parte para a área de ensino, a área de ensino da rede particular, um mestrado, um doutorado para você não faz muita diferença. O que faz a diferença são os resultados no vestibular. Então é uma coisa assim que eles não valorizam. O fulano tem mestrado, o fulano tem doutorado. Mas qual que é o resultado dele? O resultado dele nos simulados nacionais, o resultado dele é satisfatório. Então, tá ótimo. E com isso você acaba ficando meio que refém do número de horas-aulas. Então você ganha muito bem se você tiver bastante tempo, se você tiver vamos dizer assim, se você está no topo da sua carreira e com bons resultados no vestibulares, Enem, então você tem uma recompensa financeira muito boa. Então o que acontece? Você tem muita aula, você tem pouquíssimo tempo para estudar para outras coisas. Porque se você está se destacando na área no seu trabalho, então você vai se especializar no seu trabalho. Então aí o tempo que eu tinha era para preparar a aula, para estudar o comportamento, as tendências de vestibulares, do Enem e tudo mais. Então a gente sempre estava ligado nessas informações. E mesmo assim ainda sentia falta de um pouco mais. Eu queria um mestrado, eu queria uma especialização. Eu cheguei a fazer uma especialização nesse período teimoso que eu sou, né? Eu fiz uma especialização em 2006, 2007, até eu fiz numa área que não é na área de química, é numa outra área que eu queria ter um pouco de conhecimento, na área de gestão. Então eu fiz planejamento estratégico junto ao Exército em convênio com o CDB. Então os professores eram todos professores da parte de estratégia, eram professores do Exército, né? E da academia, da associação, da ADESB, Associação, aqui a Associação a Associação dos Delegados da Escola Superior de Armas, que é a ADESB. Então, e aí eu vinha os professores do Rio de Janeiro para dar aula para a gente, gostei muito, foi uma época muito boa, viajamos bastante para muitas técnicas, e com isso me acendeu uma outra luz para mestrado.
E aí, nisso, eu fiquei 2 anos me preparando, prestando a prova do mestrado, passava e não podia fazer. Prestava, passava e não podia fazer. Eu fiz, acho que 2 vezes, na área de ensino de ciências, departamento de física. Então, por 2 vezes eu passei na seleção do mestrado, só que os dias que ocorriam as aulas, os horários, me limitava muito. Então, ou eu tinha que escolher, ou eu trabalhava, ou eu fazia o mestrado. Mais uma vez, eu fiz uma escolha que hoje eu não me arrependo, porque acho que todas as escolhas foram válidas, todas as experiências foram válidas. Mas eu sempre tinha essa questão. Um belo dia, numa FETEC de 2017, eu encontro o Danilo Toffoli, que é de aqui da UANA, que fazia doutorado aí com o professor Valmir, e ele falou, vamos lá na Química. Eu estava lá no Moreninho, vamos lá na Química. Foi onde eu conheci o professor Ivo. O professor Ivo não era do meu tempo, ele não estava enquanto eu fiz a graduação. Então ele veio depois. Conheci o professor Ivo como ele era o presidente, acho que o presidente da FETEC, assim se chama. E lá o Danilo falou, vamos lá no departamento de Química, eu tenho que ir lá no laboratório. O Danilo foi no laboratório, no Valmir, e o Valmir falou, por que você não vem fazer um mestrado? Tem um prof.ki aqui, nós começamos esse ano, vai ter a segunda turma. E aí foi onde eu fiquei com aquilo na cabeça, eu tenho que fazer mestrado agora. Eu já estava numa rede federal, que a rede federal ela tem algumas normas, e uma delas é o incentivo à capacitação. E eu aproveitei essa situação que eu tinha esse incentivo. E aí foi onde eu fui selecionado, prestei a prova no início aí de 2018, foi 2018 e iniciei o mestrado. Agora a gente está em fase em vias aí de defesa. Então foi uma coisa bem importante para mim isso daí. Eu achei foi uma trajetória que eu falo, poderia ter feito antes? Eu poderia, mas eu não me arrependo de ter percorrido toda essa trajetória. Muito bom, Silvio. Essa experiência que você teve em sala de aula, enquanto ainda aluno de graduação, você acha que isso te ajudou a ser um profissional melhor? Te ajudou na tua graduação? Te motivou mais para aprender mais? Ou o trabalho, de certa forma, atrapalhava um pouco a tua graduação? Como é que você vê isso? Não, eu vejo como um lado positivo. Foi justamente o trabalho que me incentivou a continuar e querer mais. A querer, por exemplo, a fazer a licenciatura. Então, o trabalho com a aula, com a sala de aula, é o que foi o principal fator que me incentivou, que contribuiu para que eu, por exemplo, fosse inclusive melhor nas disciplinas. Em sala de aula você tem que estudar bastante, então você tem que pesquisar sempre, o tempo todo se atualizar. E quando o professor na graduação estava com determinado conteúdo e esse conteúdo te causa interesse e era um conteúdo que você tinha que dar aula também, então você acabava vendo a forma que você tinha que trabalhar no ensino superior e a maneira que você tinha que trabalhar, tinha que transpor, digamos assim, entre aspas, transpor aquele conhecimento para o ensino médio, para que tivesse um bom resultado para o estudante que não tinha base. Então eu que seria a base, eu teria que formular, elaborar, né, me preparar para dar essa base para o estudante compreender aquele assunto. Então foi muito importante para mim. Eu achei isso de extrema importância. Inclusive foi o trabalho em sala de aula, juntamente com a graduação, que me permitiu ver como que eu teria, que eu teria que melhorar como professor sempre, né? Além de saber o conteúdo em química, eu teria que estudar muito mais, né? E ainda isso foi bom para eu aprender uma parte que eu sentia que era deficiente, que era a ausência das disciplinas pedagógicas, do entendimento pedagógico de ser professor. Eu sentia falta. E eu ficava sempre com aquela preocupação. Será que eu estou sendo um bom professor?
como é que eu vou ter que continuar para que eu seja sempre um bom professor, né? Para estar sempre, será que o meu estudante está aprendendo? Então, quais são os caminhos que eu vou ter que seguir? Então, eu sempre me preocupava com isso. Então, foi muito importante, sim. Não atrapalhou, porque eu também dosava a quantidade de aulas com a faculdade. Uma coisa importante, você tem que levar os dois e não pegar um em detrimento do outro. Essa é uma questão que às vezes os alunos têm uma dificuldade, né? Sim. Alguns precisam se dedicar quase que 100% do tempo à graduação, né? E não conseguem conciliar a graduação com outras atividades que, de certa forma, os ajudam a ser um profissional melhor, né? A gente vê muito isso aí ainda, né, aqui nos cursos, né, de alunos que entram para a graduação e saem da graduação e não participam de nada, né, se dedicam somente às aulas, né. O que é o caso do pessoal que está aqui presente hoje, graças a Deus, né, o pessoal aí que está correndo atrás, né. Sim. Como você enxerga essa tua parte de formação na área de ensino? Na época que você trabalhou na parte mais técnica, né? Você falou que trabalhou com os laboratórios. Você acha que essa tua formação de professor te ajudou, né, nesse teu trabalho mais técnico? Na realidade, o trabalho mais técnico, por exemplo, a parte de pesquisa, foi bem ao contrário. Não foi o trabalho como professor que me ajudou na parte que eu trabalhava, a parte técnica, a parte de pesquisa. Foi bem o contrário. É a parte técnica, o trabalho com a pesquisa, que sempre me colocou mais próximo da área de ensino. Por que eu falo isso? Porque me deu bastante subsídios teóricos, práticos, de questão de manuseio, para poder propor sempre experimentos com os estudantes. Eu fazia propostas de experimentos aos estudantes de cromatografia com etanol, água, com acetona. Então eu mostrava para os estudantes que a separação, eu dizia que era um processo de separação. Então utilizávamos canetinhas coloridas, aquilo era experimento, os estudantes adoravam aquilo. Então o aprendizado que eu tinha nos laboratórios de pesquisa, eu conseguia levar um pouco para a sala de aula. Questão de extração de alguns materiais, é claro que eu não ia fazer extração ali de um produto que fosse perigoso, causasse algum dano, mas uma extração, um simples café. Eu fazia café na sala de aula explicando que aquilo era uma extração, que eu aprendi aquilo no laboratório como sendo um procedimento químico e assim por diante. Então, o leite, o azedamento do leite, com limão, eu explicava como funcionava a separação do soro da parte da massa. Então, sempre eu gostava de explicar aquele tipo de situação, mostrando sempre que ele vinha de uma pesquisa, uma curiosidade. Isso sempre contribuiu muito para a sala de aula. E ao passo que no ensino, como eu disse anteriormente, o que mais contribuiu para que eu ficasse na faculdade, que eu me formasse, que eu fosse adiante, é porque eu tinha que aprender mais e eu acabava ensinando, aprendia muito mais. Então eu digo que como professor, você aprende muito. Né? Então, para ensinar, você tem que aprender muito. Eu sei que isso é um tema que está lá nos últimos tópicos que a Vanessa tinha passado aqui para a gente discutir, mas a gente tem sempre que estar se atualizando. Então, é inadmissível um professor de ensino médio pegar uma questão de ensino médio, de química, e ele não saber nem para onde vai essa questão para resolver. Então, isso aí é uma coisa, ele não pode chegar nesse ponto. Assim. A pessoa tem que estar sempre estudando. E ao passo que eu digo, a gente tem que também ter a humildade de dizer que, quando não tem conhecimento sobre alguma coisa, dizer, olha, eu não tenho muito conhecimento sobre isso, mas eu sei como procurar. Nunca deixar o aluno sem resposta. Mesmo que você não saiba, tenha a humildade de dizer, olha,
eu sou um professor que tem tanto tempo de experiência, mas ó, essa questão aqui eu não entendi. Um exemplo, que eu posso dar um exemplo como esse, é uma questão que caiu na... Essa questão caiu no ITA. Eu fui bastante tempo professor de curso preparatório para o ITA, e graças a Deus tivemos sempre bons resultados, boas aprovações. Embora fosse um curso muito tenso, muito pesado, paga-se muito bem a hora-aula, né? Mas o que acontece? Havia uma questão lá que falava sobre coeficiente de partição. Então tinha aquela fórmula que você chegava chegava por exemplo, ao resultado lá de qual seria o método mais eficiente, né? Utilizando-se aí o coeficiente de partição e tudo mais. O coeficiente de partição só havia estudado na aula de Química Orgânica do professor Valmir. O professor Valmir, acho que foi o professor Valmir que deu essa aula. E aquilo ali marcou, porque ele utilizou vamos dizer assim, a exposição do professor Valmir foi fantástica. Tanto é que marcou aquilo ali na minha cabeça, que mais de 20 anos depois, mais de 15 anos depois, mais, não lembro bem quanto tempo faz isso, mas eu sabia como resolver aquilo. E era uma questão difícil que você pega essa questão e distribui para muitos colegas. Muitos colegas nunca ouviram falar nessa técnica. É uma coisa assim que não que eles sejam obrigados. Eu teria que saber onde procurar isso, mas um tema tão atípico de provas, mas tão atípico, mas eu sabia como resolver, como chegar à resposta. Olha, eu cheguei para meus alunos e falei, olha, essa questão aqui eu nunca resolvi uma questão como essa. Vou contar para vocês em toda sinceridade. Se eu errar essa questão aqui, eu erro com muito orgulho. Eu falei para ele, erro com muito orgulho, porque a última vez que eu fiz essa questão foi lá na graduação, tal, isso aqui não é um assunto normal de ensino médio, não é típico do ensino médio. Eu acredito que a questão aqui foi um erro ali do pessoal do ITA, né? Eu falei para a turma. Aí eu fiz a questão, consegui chegar ao resultado corretamente, falei, olha, se eu não errei, o resultado é esse aqui, mas eu acredito que está certo. Aí nós fomos conferir, porque tinha um gabarito, né, a questão, foi uma questão que o aluno trouxe, e deu certo, e eu agradeço o quê? A formação que eu tive antes. A formação que eu tive antes. Então, é uma questão atípica, e você tem que ter a humildade de dizer, olha, isso aqui eu não sei, mas eu vou trazer para a próxima aula. Isso aqui não é da nossa... Né? Outra coisa também que não é do ensino médio, que caiu na UFGD em 2014, a questão a equação de Nernst da eletroquímica, quando ocorre fora dos padrões, né, e nós estudamos sempre tudo em um padrão, 25 graus, soluções de 1 molar, e temperatura de 25 graus, que mais? Pressão ATM. Agora, quando tudo isso variar, como é que funciona? Quando não for padrão, né? Não for no sistema padrão. E aí eu falei assim, isso aqui não é do ensino médio, vamos resolver que eu sei. Por quê? Isso aí era um tema próprio das questões do ITA. Então, por que você tem que estar sempre se preparando? Porque você não sabe para quem você vai dar aula. No ITA, eu estava dando aula lá e tal, de repente comecei a entrar na ótica, entrei em ótica, né? Entrei em espectroscopia, e eu tinha um aluno formado em física dentro da sala de aula. Eu não sabia. Aí o estudante virou para mim e falou, poxa vida, eu demorei tanto tempo, eu fiz física e não tinha entendido isso da forma que você passou. Eu falei, você fez física? Então você pode dar aula para mim aqui, me explicar tudo isso aqui? Eu não sei física, eu sei química. Aí ele falou, não, mas isso aí mas resolvi a questão, né? Acabei resolvendo a questão, tranquilo. Então, é aquela história, tem que se preparar sempre. Você não pode chegar final de semana, em vez de você ficar 2 horas na frente do WhatsApp ali, você pode ter seu horário de distração. Mas tem um final de semana, mas você tem um momento de preparar a sua aula, de pegar o que está caindo no vestibular. Se você é professor de ensino médio, pega o que está caindo nos vestibulares. Isso é uma coisa, assim, que é atualização. É curso de formação, tem muito curso de formação pedagógica, atualização de formação pedagógica, tudo mais, mas você é químico, então você vai estudar química, um pouquinho de matemática, aquilo que você utiliza. Qual que é a sua ferramenta de sala de aula? Química, a matemática e um pouco de física.
Então, você tem que ter esse conhecimento. Tá? Então, é inadmissível o professor não ter os conhecimentos que são ferramentas dele no dia a dia. Sei que tinha pulado uma situação. Vanessa, professor, eu não sei o que vocês combinaram, né, com a Vanessa, então eu não queria mais atrapalhar o... Não, mas fique à vontade, professor. A mediação é bastante importante porque tem coisas que a gente acaba não mencionando que é importante. Então, o questionamento, até falei para a Vanessa outro dia, né? Que o pessoal achou interessante a abordagem da pesquisa. O mais interessante foi a condução da entrevista que foi feita, porque as questões que conduziram para essas respostas. Né? Então, é importante essa intervenção. Fique à vontade para fazer perguntas aos outros estudantes que estiverem assistindo também. Obrigado. Vanessa? Olha, por enquanto é só, né? Eu, na verdade, já te fiz várias perguntas na entrevista, então tem que ver se o pessoal tem alguma pergunta. Se vocês quiserem mandar no chat, eu leio aqui para o Silvio. Fique à vontade. Eu tenho um item que eu acho interessante sobre a experiência, mas se vocês podem estar formulando a questão, eu posso comentar rapidamente aqui, tentar ser rápido, né? Com relação às esferas municipais, estaduais, particulares e federais com relação à pesquisa, com relação às feiras de ciências, pesquisa em si. Perfeito, Silvio. Então, eu vou começar pelo Estado, né? Pelo Estado, eu tive tive um menor, embora tivesse bastante tempo de aula, mas eu tive pouca experiência com pesquisa. Na realidade, não tive pesquisa nenhuma no Estado, vamos falar a verdade, né? E a única parte sobre alguma coisa assim que era interessante, que os alunos gostavam muito, são as feiras de ciências. Então, nas feiras de ciências, é o único momento que a gente mexia com algum tipo de pesquisa e orientava os alunos para fazer os trabalhos, mas geralmente é um professor de química só envolvido na coisa, levando a escola inteira para fazer experimento que eram reproduções de coisas já feitas, assim, uma coisa muito superficial, o famoso vulcãozinho, o famoso bicarbonato, as reações com bicarbonato, mas o básico ali é muito para fazer um momento de socialização com a escola. Mas nisso acaba surgindo trabalhos muito bons, né? Os pais acabam se interessando. E eu sempre gostei dessa história de misturar a eletrônica, a elétrica, a parte de eletricidade com química. E numa das vezes nós simulamos uma fábrica de produção de cloro, de hidrogênio, tudo com eletrólise, né? Mostrando que aqui está formando tal coisa, está formando tal coisa. Os estudantes mostrando, eu não colocava a mão ali, eu não passava nem perto para não atrapalhar. Eu deixava os pais para fazer avaliação, tudo mais para ver. Nossa, sempre tive bons trabalhos. No município, eu tive uma experiência completamente diferente, atípica do que eu imaginava, eu dei aula há 10 anos numa escola municipal que formava técnicos em agropecuária. A primeira escola municipal com ensino médio que tinha. Tinha só mais essa e uma outra também, longe, distante, que eu não me lembro o nome agora. Mas, enfim, aqui em Campo Grande era a primeira e depois a outra que acabou tendo ensino médio. Isso tudo por conta da intenção do diretor da escola, na época, o professor Moacir, de formar técnicos agropecuários de nível médio, podendo prestar vestibular. Era um projeto muito interessante, muito ousado da parte dele. Ele pediu apoio para o então governador, na época, André Putinelli, que a escola era a menina dos olhos, né? A menina dos olhos dele lá, mensalmente ele fazia uma visita à escola, ele passava por todos os setores. Ali ele fazia dali um reduto, né? Então ele sempre estava ali tendo contato com aquela região. E ele dava muito esse apoio, de tudo quanto é natureza, o apoio. A secretária de Educação sempre nos davam apoio para trabalhar com estudantes que precisasse.
Ele montou um laboratório de química para a gente no trabalho. A gente tinha aula nos setores, né? Tinha a piscicultura, suíno, bovino, tinha um outro aviário. Então, e com isso, acabou surtindo, assim, dali saíram veterinários, médicos, né? Médicos veterinários, médicos de medicina humana, saíram um número muito grande de engenheiros agrônomos dessa história, já formados, né? Porque eu entrei em 2005 lá, então de lá para cá nós temos aí, eu estou com estudantes terminando o doutorado em biologia, muitos em química, um fez em química, um até colega do Instituto Federal foi. Deixa eu ver o que mais que é importante falar sobre essa experiência. E eu fui parar nessa escola a convite do filho do diretor, que era meu aluno numa escola particular. Ele falou, olha pai, tem um professor tal, que gostaria que se você abrisse o ensino médio, você trouxesse para cá, porque ele vai dar uma contribuição legal e tal. E com isso, nós conseguimos expandir um pouquinho mais. A Fundação nós tivemos bons resultados, começamos a ter bons resultados no Enem. Chegamos a ficar atrás somente no estado, na capital, somente do Colégio Militar, que concorre nas duas áreas. Ou seja, para nós somos o primeiro lugar, porque o Colégio Militar é uma rede federal. Então, não é uma rede municipal, não é uma rede estadual. É diferente, completamente diferente. Eles se equiparam à rede particular de ensino. Ele é equiparado, embora seja federal público. Mas, o que acontece? Com isso, muitas escolas começaram a ficar de olho. O que a escola agrícola tem de diferente que está com esse resultado, né? E nós fomos procurados pela Fundação Bradesco. Também tivemos excelentes resultados lá. Nós montamos uma equipe, né, para trabalhar. Aí a pessoa fala assim, qual que é o segredo? Ensinar química corretamente, física corretamente, ensinar matemática da forma adequada, né? Preparar o aluno, vai ser preparado por quê? Uma banca. Qual que é a banca? É o Enem? Então nós vamos prepará-los para o Enem. Tanto é que da Fundação Bradesco nós tiramos lá do ranking nacional, eles estavam, nossa, eu não sei se eles estavam algo em torno ali de 35º lugar, alguma coisa assim. Eu até brinquei com a Vanessa, uma expressão que o professor Rocha, do antigo colégio Perpétuo Socorro, dizia. Professor Rocha, professor de física, engenheiro civil, era engenheiro civil, já falecido. Ele falava do 40º lugar. Era tão lá atrás que ficava, né, ele usava o termo 40º lugar. E aí, a Fundação Bradesco, aqui de Miranda, estava nessa situação. E eles nos convidaram, por conta do resultado da escola agrícola, a equipe dos professores de lá, para fazer um trabalho. E acabamos fazendo um trabalho lá, conhecendo. Eles têm um método de ensino lá completamente diferente. O deles ali é o construtivismo. Então, a forma de ensinar química é completamente diferente do que a gente ensina. Para vestibular, que a gente sempre trabalha nas escolas particulares, ele está mais tradicional, sócio-interativista, do que para o construtivista, né? Então, o que acontece? A forma com que eles trabalhavam não conseguia atingir certos resultados. E aí a gente começou a trabalhar. Os professores acabavam assistindo nossas aulas, né? Acabavam não, eles assistiam, todos os professores assistiam nossas aulas. Então nós fomos no ano do segundo ano, terceiro ano, no quarto ano, eles convidaram para ver se a aula deles estava sendo adequada, para que nós assistíssemos a aula. Eles pagavam para a gente assistir as aulas deles, para ver, e aí, qual a sua avaliação, né? Então, no primeiro ano a gente recebeu algo em torno assim de R$100 para ir ali em Miranda, passar o dia lá comendo doce, queijo, bolo, que eles deixavam, era uma fartura, uma coisa maravilhosa, e dar uma aula num período. Ou você dava aula de manhã, ou dava aula à tarde, em determinado, tipo, 2h30, 3h da tarde, com lanche, e depois trazia em casa. Tinha um motorista, levava e buscava. No segundo ano, dos R$100 passou para quase 900, quase R$1.000, né? Enfim, foi só aumentando. Por quê? O resultado foi saindo lá dos últimos lugares para quinto lugar, para segundo lugar.
para terceiro lugar. Então foi muito bom. E essa experiência foi uma experiência legal, porque a gente viu que as formas diferentes, metodologias diferentes de ensino, podem levar a lugares diferentes também, resultados diferentes. Né? Tudo depende de onde você quer chegar. Né? E isso foi experiência na rede pública. Na rede privada, existe mais a questão do encantar o aluno, fazer alguma coisa para encantar o aluno e, ao mesmo tempo, fazer com que ele tenha interesse pela disciplina, por estudar, para que ele tenha resultado em vestibulares. Eu estudei em escolas assim que queria só encantar o aluno, né? Mas eu trabalhei em escola que queria só encantar os alunos. Eu trabalhei em escolas que queriam que o aluno passasse no vestibular, mas eles, de vez em quando, queriam ter um momento de descontração em que o aluno tivesse contato com as profissões. Foi onde, em 2011, por exemplo, uma escola me propôs o Ano Internacional da Química. Então, você vai ser responsável por um evento na Semana do Meio Ambiente. Eu falei, tá bem, vamos fazer. Aí ela me deu o tema, profissões. Foi um evento assim, maravilhoso, porque eu contei com o auxílio de todos os alunos, mas um professor tinha que ser o presidente do evento, né? Porque era da Química, então tive que assim, me virar nos 30. Foi importante? Foi. Hoje as escolas estão mais preocupadas com a parte externa. Tem a imagem, mas eles querem a parte externa também, concorrer à feira de ciências e ter bons resultados, que é o caso da FETEC. A FETEC é uma oportunidade de visibilidade das escolas. Tem escola ali que participa muito com essa questão. Eu acho muito importante isso, porque é uma iniciação científica. E é uma parte assim que faltava, eu vi que faltava muito na educação. Essa questão do aluno ser levado para outro lugar, para publicar isso daí em outro lugar, a FETEC, que poderia levar, por exemplo, uma feira maior, Febras, aí tem a Febrace, aí tem a regional, tem a brasileira, e tem a regional brasileira, tem a FETEC, né, que é regional, aí tem, deixa eu ver, a Febrace é do Centro-Oeste. Enfim, tem várias. Uma dessas feiras, que é fora, que eu acho que é nacional. A nacional, deu agora um branco, não sei qual é essa feira. Que os alunos que são classificados na FETEC pode fazer, por exemplo, ir para essa feira também. Ou pode fazer tanto para um quanto para outra. E as feiras do Instituto Federal, já falando agora na Rede Federal de Ensino, na Rede Federal de Ensino a gente tem os projetos, tem iniciação científica, nós fazemos projetos com os alunos, né? Os alunos pesquisam realmente, nós fazemos todos aqueles trâmites, o aluno tem uma bolsa, é uma bolsa, como é que se diz assim, semelhante às bolsas do CNPq, para desenvolver projetos, mas também tem as pesquisas sem o incentivo. E com isso, a gente tem as feiras internas, que é a feira Feira de Ciência, que é da Semana de Ciência e Tecnologia, que ocorre junto com a Semana de Ciência e Tecnologia no campus, e depois ela dá a classificação para a FETEC, e da FETEC vai para as demais feiras. Isso eu acho uma coisa assim, extremamente importante, que é uma outra visão, uma coisa assim, que a partir desse momento que teve essa oportunidade, eu estou vendo escolas públicas municipais indo para a FETEC, em grande quantidade, escolas estaduais, escolas particulares, coisa que não tinha antes, as escolas particulares, a escola militar, né, o colégio militar, e de lá de Jardim, por exemplo, um grupo de crianças de 6º ano, de 5º ano, né, participar de uma feira local e ser classificado para a FETEC, vindo aqui com a toque de caixa, assim, com ônibus, com transporte fretado pelo prefeito, com muito custo, com dinheiro do professor, sem lugar definido para ficar, mas uma coisa assim, uma oportunidade para o interior muito grande, muito boa, que eu vi a ida, por exemplo, do Instituto Federal para esses interiores. Porque antes as escolas eram esquecidas, lá era coisa só local mesmo. Mas depois desses eventos, dessas oportunidades, a gente tem trazido bastante escola para Campo Grande. E
incentivado muito a pesquisa, né, nas séries iniciais. Então, essa é uma parte muito importante que eu vejo. Vocês fiquem à vontade para fazer perguntas, para questionar, para... Vanessa, mais alguma questão? Tópicos que vocês combinaram, que você gostaria que ele comentasse? É que a gente combinou, foi isso mesmo que ele já falou. Professor Silvio, as deficiências, né, que a gente tem na educação no Brasil, obviamente, passa por tudo isso que você falou com relação à formação dos professores, né? Mas você acredita que essas deficiências, né, tanto a nível municipal como estadual, federal, até mesmo federal, né, só depende do professor ou tem algum outro fator que contribui para que a educação do Brasil não pare de patinar e realmente avance para outros níveis? Não, ela não depende somente do professor. Eu acredito assim que o professor ele é o protagonista de tudo isso, mas por trás do professor tem que ter tem que ter, por exemplo, um respaldo muito grande no caso das coordenações, né? Da direção da escola, no caso do incentivo, do incentivo e da como é que eu falo? Não só do incentivo, mas de promover situações para que o professor possa dar uma aula de qualidade, possa dar um ambiente favorável ao ensino, possa ser, por exemplo, que uma escola ela não depende hoje eu vejo, até um tema parte do tema do meu mestrado, é dizer que não precisa de um laboratório montado para você trabalhar com experimentos. Para tornar uma aula experimental, uma aula mais interessante, mais atrativa, você não precisa estar dentro de um laboratório. Tem um laboratório com equipamentos caríssimos. Precisa do professor estar sempre atualizado, estar sempre curioso, sempre estudando, procurando métodos junto com o aluno, se ele não consegue sozinho, junto com o aluno, né, estudando coisas junto com o aluno, para que eles possam transformar aquele ambiente num sistema, aquele ambiente de sala de aula, numa coisa mais prazerosa e mais proveitosa para as duas partes, né? Então, como é que um professor que não tem conhecimento, não tem uma formação que lhe permite, por exemplo, montar um sistema de eletrólise, vai dar uma aula experimental sobre eletrólise? Como é que um professor que não sabe, não tem conhecimento suficiente de isomeria ótica, ou então do equipamento, funcionamento de um polarímetro, como que ele vai dar uma aula de isomeria ótica, explicar a isomeria ótica, uma coisa tão abstrata? Eu falo isso porque esse é o tema da minha dissertação, o desenvolvimento de um polarímetro experimental para que o aluno desenvolva, o aluno monte, junto com o professor, faça o experimento em casa ou faça na escola e que não dependa da sala de aula, né? Mas eu acho assim que só o professor, ele não é a única, o único elo dessa corrente. Tem mais coisas por trás disso. Então tem a escola em si, tem coordenações, tem a direção da escola. Por exemplo, hoje eu tenho um apoio muito grande da parte do corpo da equipe pedagógica e de direção. Eu cheguei um colega chegou para mim e falou, ele é diretor de ensino, diretor administrativo, chegou para mim e falou, olha, vamos observar aqui um kit de ciências que dê para a gente atuar com química, física e matemática. Aí nós sentamos ali, conversamos, eu chamei o professor de física, era o diretor, né, o diretor geral. Ele falou assim, ó, esse eu aprovo. Então nós sentamos juntos, o kit custava 17 mil reais, eu acho que na época, aquele kit. O diretor adquiriu 2 balanças analíticas, pediu colocou junto, pegou uma carona de licitação, no caso da escola da federal, né?
Lá nós temos mais recursos do que âmbitos estaduais e municipais. E as particulares não têm interesse em adquirir uma balança, uma coisa, só coisas simples assim, mas adquirir um equipamento que custa R$ 1.500, R$ 2.000, não, eles não têm interesse. Mas a escola federal, no caso, porque trabalha com pesquisa e enxerga um pouco mais longe, né? Então eles não medem esforços para poder contribuir com a pesquisa, porque eles sabem que aquilo faz a diferença. E a gente tendo esse material na escola federal, nós temos vários lá, nós temos osciloscópios, impressoras 3D, nós temos uma série de outros equipamentos, um laboratório de química, e tudo isso pode ser disponibilizado para as escolas estaduais e municipais, que no início nos viam como concorrentes, né? Como que nós somos concorrentes? A gente está aqui para desenvolver a região, nós estamos aqui para somar. Então, mas porque a vinda do Instituto Federal fechou escola, fechou sala na escola estadual, fechou sala na escola particular, mas só que nós trabalhamos sempre em parceria com essas escolas. O Instituto Federal inteiro, a equipe de professores vão nas festas juninas das escolas, vamos das escolas municipais que nos convidam, né? E aquelas que não nos convidam, nós vamos prestigiar. Nós mandamos convite para todos os eventos lá no Instituto Federal para que eles conheçam e saibam que ali é parte também, que ali é público e é só questão de organização. Quer vir fazer uma visita aos laboratórios e usá-los numa aula? Fique à vontade. Por quê? Porque nós temos um curso de licenciatura em informática, em computação lá, nós temos um curso de arquitetura e urbanismo superiores. E no curso de licenciatura nós temos sempre, nós temos o PET lá, nós temos sempre que fazer o simpósio de educação. Todo ano tem um simpósio, e como eu falei para a Vanessa, não me limito à área de ensino, de educação. Eu fui coordenador de educação à distância lá, fui pelo maior tempo, fui de 2017 a 2019. Quando eu fui contemplado lá com a licença pós-graduação integral, mas eu fui de 17 a 2019, educação à distância, eu corria as regiões levando cursos, né, de inglês, espanhol, cursos para vendedores, de administrativo, de técnica de edificações semipresencial, e a gente precisa ter muito contato com prefeituras, com escolas e tudo mais. E nós tínhamos parceiros. Nossos parceiros são as escolas estaduais, que têm o laboratório de informática. Nós, por exemplo, equipamos o laboratório de informática de uma escola, consertamos os computadores estragados, e ainda levamos o número de máquinas para que equipasse todo o laboratório. Então, a escola utilizaria o laboratório de informática, e nós, à noite, num turno que eles não tivessem aula, estaríamos dando os cursos de espanhol, inglês, os cursos de técnico em computação, técnico em informática. Então, é uma coisa bem interessante sobre essa relação. E a outra parte que eu falei para a Vanessa na pesquisa é que eu sempre gostei da parte de eventos. Então, Semana de Arte e Cultura, está lá o Silvio divulgando com faixa na mão, bonito, Guia Lopes, Bela Vista, tem um evento em Bonito, Festival de Arte e Cultura, Festival de Inverno de Bonito, estávamos nós lá, na outra semana era a faixa com o Festival de Arte e Cultura do IF, para trazer o pessoal de Bonito para Jardim, para participar, com apresentações musicais, com tudo. Então, nisso eu fazia apresentação musical com os estudantes, com outros colegas. Tem lá a festa, tem lá o 31 de outubro, o Dia das Bruxas, nós fazemos a Fiesta de los Muertos lá, que é a versão lá do mexicana, né? Então, nós vamos caracterizados, os alunos vão caracterizados na festa, tem a festa, o Halloween, né? E com o tema, aí tem por conta do espanhol, do inglês, então tem toda aquela temática, tem as apresentações, os desfiles fantasiados, e depois a gente sai igual doido pela cidade passeando, né? Fantasiado depois da festa, porque lá não pode entrar nada de bebida alcoólica, né? Com toda a rede pública de ensino e particular também.
Então aí os professores saem de lá e vão fazer a festa do Halloween na cidade. Aí o povo fica tudo, né, alvoroçado. Mas ao mesmo tempo isso é divertido para a gente, ao mesmo tempo para mostrar para a população que que nós estamos ali para contribuir com a sociedade e não para concorrer com as outras atividades. Curso de formação continuada nas escolas estaduais, lá, a maior parte lá nós recebemos convite para ir estar ministrando esses cursos. Tem professores da área de história, professores da área de. Tem professor da área de história que está fazendo doutorado aqui em educação. Né? E tem outros professores que já têm especialização na área de ensino, tem os pedagogas, que a gente está sempre em contato. É o EMS, nossos parceiros sempre são a UEMS, a UFMS, as universidades particulares por exemplo, que tem um polo que possa desenvolver alguma atividade. Então, falou em licenciatura, a gente está sempre desenvolvendo. E quando eu não tenho nada para falar sobre educação, aí eu faço o mestre de cerimônias do evento, que é outra coisa que eu gosto de fazer. Então, como eu falo, a gente se enfia em tudo qualquer coisa. Você tem que ter uma certa disposição. E aí, lá se vão às 8 horas, né, diárias. Então, a gente acaba extrapolando as 40 horas semanais, a gente deixa de bater ponto para não configurar, porque não tem hora extra mesmo, né? Então, a gente fala, não, vamos fazer o seguinte, você bate o ponto, justifica por que você ficou, e depois, teve um dia que das 7 às 11h30, eu estava em sala de aula. Das 13 às 17 eu estava organizando o evento. E das 19 até as 23 e lá vai bolinhas, a gente estava desmontando o evento para trazer tudo de volta para o Instituto Federal. Ou seja, você fica das 7 às 23 horas à disposição de uma situação, porque você acaba dando sangue, como diz assim, num trabalho. E aí você fala, nossa, mas eu não tenho essa disposição. Não, cada um tem essa disposição. Foi importante para mim, uma que eu gosto do evento, eu gosto do ensino, eu gosto de estar sempre perto dos estudantes, eu gosto de estar sempre... Isso parece que deixa a gente mais leve, sempre jovem, né? Deixa a gente sempre jovem. E a outra situação é que foi muito, muito positivo para mim. Na hora que eu precisei concorrer a uma vaga de afastamento, tinha uma única vaga e eu consegui tirar o primeiro lugar, vaga de afastamento integral. Eu não tinha nem esse interesse, o meu interesse era permanecer, terminar o mestrado sem o afastamento, sem a licença. Dava para fazer isso, mas aí chegou um momento que o próprio diretor falou, olha, você trabalha aqui, você dá o sangue pela instituição, está na hora da instituição devolver esse sangue para você. Assim, vai lá, faz seu mestrado, volta, aí depois a gente já engrena no doutorado e a gente vamos trabalhando nesse negócio. E aí eu como eu disse, eu cheguei a cogitar uma possível direção, mas ainda tinha por meses eu não pude concorrer, mas eu não queria também, porque eu não tinha o mestrado. Mais uma vez deixar o mestrado e ir embora, não. Então vamos fazer o mestrado. Direção, se fosse do interesse, ainda tem muitos anos pela frente. Então, uma coisa assim que eu gosto da área administrativa, da parte de gestão, gosto, mas eu também gosto da área de ensino, pesquisa e extensão. Né? E, assim, finalizando essa fala, para vocês poderem fazer mais perguntas, ou sei lá, fica à disposição de vocês, nunca esquecer da questão de estudar, do planejamento, a importância do planejamento. Por mais chato que você fale, o planejamento é o que garante o sucesso da tua aula. Toda aula bem elaborada, ela sempre passou por um bom planejamento. Toda aula que eu tive sucesso, ela passou por um planejamento e teve uma parte experimental, causando curiosidade. Eu não sei se vai dar tempo aqui, eu tenho uma tela aqui de algumas fotos. Eu acho que se apresentar e abrir as fotos, elas compartilham com vocês, né? Até só para mostrar para vocês um evento que eu dei vou tentar aqui fazer. Janela.
Deixa eu ver se eu consigo de novo aqui. Tela inteira. Tela inteira. Você está compartilhando, Silvio? Eu não estou conseguindo compartilhar uma tela que eu tenho aqui, mas eu acho que eu já vou conseguir aqui agora. Acho que é uma janela que eu tenho que fazer. Isso. Essa daqui. Experimentos. Vamos ver se vai uma foto. Vocês estão vendo uma foto aí que tem um grupo de alunos com. Deixa eu ver aqui. Tá. Está apresentando, mas ainda está com a tela escura. Tela escura. Deixa eu ver aqui. Agora apareceu o seu desktop. Apareceu, né? Apareceu a foto? Sim, apareceu o desktop agora. Desktop, né? Aparecendo várias fotos. Ele tá compartilhando só a. Ele está compartilhando o teu. Aqui, o mouse está movimentando? Tá. Assim, eu não sei se vocês Se conseguem. você clicar em cima da foto, ela vai abrir. A foto, eu não estou conseguindo abrir a foto. Ela ficou escura. Deixa eu clicar aqui e ver se eu consigo abrir de uma outra forma. Aqui ela está aparecendo a foto, né? Ainda não, aparentemente já está carregando. Está carregando. Deixa eu fechar ela novamente, porque... eu acho que aconteceu algum... É porque você tem que abrir a foto e depois escolher a foto na tela do Meet. Realmente, o aluno... Certo, acho que eu vou abrir a foto. Abre a foto, aí depois você compartilha a tela do Meet. Isso. Agora abri uma foto, deixa eu abrir duas que são mais... Isso. Tá. Agora sim, vou compartilhar. Compartilhar uma janela, uma guia, tela inteira. Compartilhar. Bom, agora consegue ver a foto, né? Sim, agora sim. Então, aqui, essa foto, são duas fotos que eu abri aqui, ó. Essa foto aqui é um grupo de estudantes lá no Instituto Federal, na sala de aula, que eu dei um desafio para eles. Eu estava ensinando eletroquímica, né? Falando sobre as pilhas, como funcionava. E eu dei um desafio, falei, olha, eu quero que vocês elaborem uma pilha, um tipo de sistema, vocês vão pesquisar, pode pesquisar na internet, mas o que eu quero? Qual que é o objetivo desse trabalho? Eu quero que vocês façam uma espécie de pilha, uma bateriazinha, com os conceitos, utilizando os conceitos da eletroquímica, né, de oxirredução, e que esse sistema seja capaz de acender um LED. Então, nessa foto aqui, os estudantes colocaram metais, né, inseriram metais nos limões, fizeram uma associação em série aqui, onde eles obtiveram uma corrente elétrica suficiente para acender um LED. Até ele está com um LED aqui na mão segurando, né, uns fiozinhos, os LEDs. Eu forneci os LEDs para ele. Aqui nessa outra foto ele mostra uma outra situação, os LEDzinhos aqui também, e usaram limões maduros. Deixa eu ver aqui. Aqui foram só os estudantes. Tá. Aqui eu tenho aqui a foto mais próxima, né? Aqui um outro caso que eles utilizaram parafusos e fios de cobre, o LED aqui não dá para ver, mas o LED está aceso aqui, numa forminha de gelo, e o que tinha nessa forminha de gelo era água sanitária, era água com uma solução, acho que era a solução de água com cloreto de sódio nessa forminha. Agora, a mais ousada, a água com cloreto de sódio.
Aqui, o LED aceso, o LED verde. Se o LED verde está aceso, ele acende com quase 3 volts, não, o LED verde, ele acende, acho que com 3 volts. Então, ele tem uma corrente, uma diferença de potencial suficiente para acender um LED. Poderia carregar um celular, né? Poderia fazer uma série de situações como isso daqui. Então, nós tivemos aí um experimento tão simples, feito em sala de aula, você pode ver aqui em cima da mesa, que era a minha mesa, né? Um experimento tão simples que chegou que causou assim, bastante interesse nos estudantes. Então, os estudantes eles se sentiram assim, bastante motivados para estudar a eletroquímica. Então, o professor que não tem uma preparação para poder saber a existência dos experimentos, isso pode acontecer, como que funciona, como é que ele vai propor para o aluno? Ele até pode propor, olha, eu não sei, não tenho conhecimento, mas eu gostaria que vocês encontrassem um sistema que fizesse isso, isso e isso. É possível? Aí já também outra parte interessante. A gente aprende muito com os estudantes fazendo isso. Eu gosto de propor desafios para os estudantes. E nesse caso eu propus para a sala inteira, né, para uma turma, para duas turmas de ensino médio do segundo e terceiro período que já estava fazendo ali, estudando eletroquímica. Então, isso aqui foi só um dos exemplos. E, primeiro, eles ficaram entusiasmados, eles acharam interessante, cada grupo fez uma coisa diferente, né, um projeto diferente. O objetivo foi alcançado, que é acender o LED. Aqueles que não conseguiram explicar o que estava ocorrendo na hora, eles foram lá e vieram me perguntar, professor, eu gostaria de saber como é que faz, onde que eu pesquiso isso. Eu falei, bom, seria uma boa oportunidade para a gente estar envolvendo o conteúdo teórico, que nós vamos ver ainda, ou que você já trabalhou, para ver dentro desse conteúdo onde que essa explicação se encaixaria. Então isso foi, assim, muito valioso, porque aproxima os alunos do professor, aproxima o professor do aluno, aproxima os estudantes da química. Então você tem como, a partir desse momento, trabalhar com conhecimentos de forma de uma forma mais eficiente. Aí o teu ensino vai ser significativo. E aí, de repente, você pode chegar a uma aprendizagem muito significativa em relação a esse assunto. Pode ir construindo aí informações. E como eu disse, a gente tem que estar sempre preparado, um bom planejamento, conhecimento, né? E nada substitui o professor, nada substitui o talento do professor, nada substitui também a curiosidade do aluno. Então você tem que instigar. Se tiver o talento do professor, se tiver o conhecimento, mais a curiosidade do aluno, então você tem uma aula, eu chamo aula de aula eficiente, uma aula que tem significado, que seja significativa. Então isso é uma coisa importantíssima. Então toda boa aula que eu dei, que foi considerada pelos alunos uma boa aula, que eu me considerei uma excelente, que houve aprendizado, ela começou com um experimento. Sempre começou com um experimento. O experimento sempre contribuiu muito para isso. E é isso aí, estou à disposição de vocês. Ô Silvio, o papo tá muito bom, mas a gente já vai ter que encerrar, porque algumas pessoas têm aula agora, né, nesse horário. Agora, no curso da noite, 6h30 é o horário que começam as nossas aulas. Perfeito. E em nome do grupo, né, do grupo PET Química, nós gostaríamos de agradecer por essa troca de experiências, pela tua contribuição, né, por ter compartilhado aí tua experiência em sala de aula, tua experiência acadêmica também, e estamos à disposição. Eu que agradeço muito o seu contato inicial, Vanessa, agradeço ao professor Sérgio, agradeço a todos os estudantes dos diferentes cursos, né, que estiveram aí até participando, e quando precisar estarei sempre à disposição. Tá? E eu volto a afirmar aqui, né, finalizando, eu achei fantástico o trabalho que o professor Valdir vem desenvolvendo no ensino, né, que eu falo para vocês, é uma coisa que eu nunca tive, e é uma oportunidade assim, fantástica. Tá? Aproveitem, porque eu achei um trabalho assim, de
uma importância na vida profissional de vocês, esse trabalho que eles desenvolvem. Tive a oportunidade de participar aí no semestre anterior, né? Participar a Luana também. A Luana até que a Luana foi minha ex-aluna, mestranda, mestranda não, mestre agora em Química, de Prof. Certo? E essa contribuição, essa troca é muito importante, sempre muito importante. O professor, dos estudantes, a gente aprende eu aprendi muita coisa assistindo a aula de vocês. Você fala, nossa, mas eu estou aqui, né, tão com medo tal, porque os professores, o professor... Mas ó, a gente aprende tanta coisa. Então é a troca de experiência que é a parte importante. Eu fiquei muito feliz com o convite, muito obrigado. É uma grande honra tê-los aqui sempre. Então, quando precisar de qualquer coisa, estou sempre à disposição, tá? Para contribuir. Muito obrigado. Então, obrigado, Silvio. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Bom final de semana. Boa noite.